O que uma pedra arredondada e um Bitcoin têm em comum? Mais do que você imagina. Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Pedras de Rai são grandes e pesadas pedras com um quase perfeito círculo bem no meio delas. A princípio, a pedra encontrada na ilha de Iap, na Micronésia, não parece ter muita relação com o nosso dinheiro, mas as semelhanças vão te surpreender. Não se sabe exatamente quando começou, mas sabe-se que durante vários séculos, essas grandes e magníficas pedras eram usadas como moeda pelo povo de Iap, por suas características únicas, pela dificuldade na produção e pelo consenso da população local. Ela funcionou muito bem como moeda durante um bom tempo. Periodicamente, dezenas de homens iam juntos minerar essa pedra. Pelas condições da época, naturalmente, essa era uma tarefa bem perigosa, que exigia suor e, às vezes, sangue dos residentes da ilha. Depois que a pedra era extraída e levada com sucesso para a aldeia, existia uma espécie de ritual, mas não como você está pensando, com cabeças cortadas ou algo do tipo. O ritual era parecido com um leilão, onde todos os residentes se reuniam para ver a venda da pedra. Depois que o novo dono comprava a pedra, era de conhecimento público por todos os residentes quem era o novo dono. Dessa forma, roubar a pedra era inviável, pois não tinha valor se não fosse vendido pelo dono legítimo da propriedade. A pedra era escassa e o sistema funcionava muito bem, já que o problema da divisibilidade da grande pedra era suprido pelo uso da divisão da pedra. Você poderia ser dono de uma pequena parte dela e, dessa forma, não precisava ser muito rico para comprar a pedra inteira. Era possível comprar propriedades por 1/10 de pedra, 1/100 de Rai, e assim tinha-se uma boa moeda. Em 1871, um navio de um americano de origem irlandesa desembarcou na ilha, interessado no trabalho dos residentes para transformar coco em óleo de coco. David O'Keefe tentou comprar o trabalho com moedas de outros lugares, mas não adiantou. Voltou para Hong Kong e comprou explosivos. Com as novas e modernas ferramentas e artifícios, trouxe mais pedras de forma mais barata. Mas o chefe da ilha argumentou que aquilo não tinha valor, pois para ter valor, precisava de suor e sangue dos residentes da ilha. Isso causou uma certa discórdia com alguns ilheiros que acabaram aceitando as pedras. O que era escasso passou a ser abundante. Com isso, a pedra perdeu sua bela qualidade, já que a nova oferta de pedra fez com que as outras pedras perdessem o valor. O que o chefe da ilha de Iap, que recusou as pedras facilmente obtidas por O'Keefe, entendeu é que um dinheiro fraco, que pode ser facilmente produzido, não é dinheiro e também não é bom. Mais moeda não quer dizer mais riqueza. Imprimir dinheiro não gera prosperidade. Por incrível que pareça, alguns chefes de Estado da atualidade se recusam a entender esse simples fato. Esse é um grande erro dos economistas que se consideram keynesianos cometem. Eles apoiam a impressão de dinheiro, o aquecimento da economia, ignorando completamente suas consequências nefastas, como a inflação e a deterioração do poder de compra. O que essa pedra tem a ver com o Bitcoin? Bom, para começar, o Bitcoin tem um livro de transações público, a blockchain. Dessa forma, resolve-se o problema do gasto duplo no ambiente digital de forma descentralizada. Imagine um dinheiro de algum game. Pode ser um jogo de computador, PlayStation 4 ou Xbox, online ou não. Esse dinheiro, bem entre aspas, depende do poder do emissor. No caso, o criador do jogo, ou quem escreveu o código do jogo. Quem nunca jogou GTA ou Grand Theft Auto? Alguns vão lembrar de um cheat muito conhecido de dinheiro. Você apertava alguns comandos e mais dinheiro aparecia. Mas isso nunca poderia acontecer com dinheiro de verdade, certo? Não se pode confiar em uma moeda que pode simplesmente ser inflacionada com um apertar de um botão. Porém, a moeda estatal, depois do fim do padrão ouro, é exatamente isso. Claro, existem algumas reuniões, algumas trocas de figurinhas no grupo do Zap entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, mas no final, governos ao redor do mundo têm quase total poder sobre suas moedas nacionais. E isso é extremamente perigoso. Com o Bitcoin é diferente. A emissão dele é limitada e pública.
fazendo com que nós saibamos exatamente quantos bitcoins foram minerados e quantos serão no total. No caso, só existirão 21 milhões de bitcoins, e a data só podemos estimar. Moeda é nada mais que uma unidade de troca. Antes, era possível fazer a prática conhecida como escambo, trocar 2 ovelhas por 50 galinhas, um sapato por algumas maçãs, por exemplo. Isso pode funcionar em pequenas sociedades, com poucos membros, mas tem um problema de escalabilidade. Como seria difícil trocar uma casa por sapatos? Teriam que ser muitos sapatos. Ou até pior, se fosse trocar por maçãs. Maçãs estragam, e até conseguir juntar todas sem estragar seria impossível. É aí que entra o papel da moeda. Sem trocadilhos, moeda é aquilo que você não quer, mas compra para trocar por outra coisa. É uma medida. Dessa forma, muitas coisas foram usadas como moeda: gado, conchas, pedras e até sal. Daí vem a palavra salário. Naturalmente, algumas formas se destacaram, e essas foram os metais preciosos, principalmente ouro e prata. Por serem extremamente escassos, metais preciosos foram usados como moeda por milhares de anos, por civilizações ao redor de todo o mundo, se mostrando uma moeda bem perene ao tempo. Tais metais possuem um histórico de se valorizar em crises, sendo conhecidos atualmente por serem armas contra a inflação. Por vezes, o Bitcoin é apelidado de ouro digital pelos seus entusiastas e economistas, mas ele tem várias características diferentes, incluindo vantagens e desvantagens. Enquanto o ouro tem um ótimo histórico de milhares de anos, o Bitcoin não tem nem 2 décadas. Por outro lado, o ouro tem que ser armazenado de forma física, e é difícil de transportar sem que o Estado saiba. O Bitcoin pode ser transferido para qualquer lugar do mundo, de uma forma simples e quase anônima. Além disso, ele é mais verificável, ao contrário do ouro, que é consideravelmente mais caro para ser verificado. O Bitcoin não pode ser falsificado, ao contrário da moeda estatal. Não vamos nos prolongar falando sobre falsificação de dinheiro estatal, mas os maiores causadores da queda das moedas fiat estatais são os próprios governos, que não podem resistir a inflacionar um pouquinho, causando perda no poder de compra e o efeito cantillon, que faz com que os primeiros a receber o dinheiro fresquinho consigam comprar as coisas antes da inflação chegar, dando uma vantagem competitiva. Ao passo que as moedas fiat são inflacionadas, o Bitcoin é deflacionário. A cada 4 anos, sua emissão é cortada pela metade. Como diria Nassim Taleb, no pior dos casos, é um seguro contra uma distopia orwelliana. E para lembrar os governos que a emissão de moeda não é mais monopólio estatal. Pode ser volátil, ainda não é uma grande moeda, mas é a primeira moeda orgânica. Não será fácil. O inimigo não irá ficar parado. A moeda passará por dificuldades, banimentos, atualizações, hard forks, mas sempre será o Bitcoin que pode se reinventar. Seu dinheiro está em sua mente. Memorize o código e enquanto eles ainda não têm poderes psíquicos, só de não terem suas chaves já é um belo começo. Esta é uma nova moeda que pode ser o baluarte da luta contra governos distópicos. O Bitcoin é uma moeda de verdade, ao contrário do que estamos acostumados. Procure parar de precisar do governo. Compre e venda com criptomoedas e divulgue esse projeto, pois as pessoas merecem manter o valor do seu dinheiro suado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Benjamin Jones e revisado por Paulo Almeida. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!